Então, pessoal, a hipnose, ela surgiu desde os primórdios, ela passou por várias fases, né? Ela já foi conhecida como crença, como charlatanismo, e durante vários séculos ela vem sendo, passando por essa transformação. O primeiro nome que nós deveremos citar é o Franz Mesmer, que foi ele quem descobriu, né, porque ele foi um médico austríaco, foi um desenvolvedor dos passes magnéticos que a gente vê muito nos centros espíritas. Só que ele fez várias pesquisas. Ele acreditava, e as pesquisas dele eram empíricas, então com os pacientes dele, ele fazia essas pesquisas. A primeira, antes dele descobrir que ele podia magnetizar com as mãos, ele fazia experiência, colocava uma bacia com muita água, colocava umas limalhas de ferro, dizendo que ali ia curar as pessoas. Até na tese dele de doutorado, ele defendeu que como a Lua ela exerce uma força magnética sobre a Terra, então essa mesma força nós temos dentro de nós e que nós poderíamos atrair, certo? Outra pessoa ou até curar essas pessoas. E ele acreditava que quando a pessoa estava doente, porque ela estava desmagnetizada. Então ele acreditava que com essa água, com essas limalhas, iam poder restaurar aquele magnetismo das pessoas. Só que sempre estudando empiricamente, né, ele pôde perceber que mesmo sem ele utilizar, muitas pessoas, quando já iam chegando próximo a água, aquele balde, aquela bacia, enfim, que o pessoal já começava a entrar em transe, começava a desmaiar, só pelo fato, aquela expectativa de que elas iam ser curadas, elas já entravam ali naquele estado de transe, para que pudesse acessar e receber a cura. Então ele observou que ele não precisava utilizar aquela água e aquelas limalhas, então ele começou a usar as mãos com ímãs, porque ele achava interessante a forma que os ímãs eles se atraíam, né, esse tipo de material. E depois ele observou que só com as mãos ele poderia magnetizar uma pessoa à distância. Aí o pessoal acredita, por isso que o pessoal acha que mesmerismo, hipnose não verbal, que hipnose ela é religião, porque desde os primórdios aconteceu isso. Eu pulei um pouquinho para Mesmer, mas vamos voltar aqui ao Egito, que desde o Egito, certo? Tinha aqueles sacerdotes que tinham o chamado Templo do Sono, que os doentes iam lá e os sacerdotes eles ficavam entoando aquelas orações, que as orações nada mais eram que sugestões hipnóticas. Então eles usavam a hipnose desde aquela época. Então, como a pessoa tinha aquela expectativa em ser curada, e como eu havia falado já na outra live sobre a questão do efeito placebo, então as pessoas já acreditavam que iam ser curadas e elas assim elas eram. Então com Mesmer não foi diferente. Ele fez esses estudos empíricos, e com ele quem foi também ser um grande magnetizador foi Allan Kardec, que as pessoas desconhecem que o espiritismo ele não criou aqueles passes magnéticos, foi Mesmer quem criou. E aí Allan Kardec foi lá, aprendeu a fazer esses passes, né? E ele se tornou um grande magnetizador, começou a implantar também ideias da filosofia de Aristóteles, Sócrates, Plutão, e aí fez esse mix e criou as igrejas espíritas. E algumas pessoas desconhecem, porque desde do nosso inconsciente coletivo, sempre o homem ele procurou conhecer aquelas coisas desconhecidas, o nosso inconsciente. Por isso que muitas vezes a gente procura em religião, e desde os primórdios eram assim.
Por isso também que teve essa dificuldade em o pessoal conseguir separar a hipnose da religião. Mas hipnose é uma coisa, religião é outra. Foi Allan Kardec quem pegou a hipnose, no caso o mesmerismo, e levou para a igreja espírita, implantando os tão famosos passes magnéticos, né? O segundo nome é James Braid, que depois de um bom tempo também, ele também é médico, todos eles são médicos, porque nos Estados Unidos, para trabalhar com hipnose, você tem que ser médico. Na época também, ele é responsável por cunhar o nome de hipnose, porque ele começou a estudar aquelas teses, e aí ele percebeu, não, vamos separar esse mesmerismo aqui de hipnose. E aí ele acreditava na época que hipnose era dormir. Então ele disse, não, vamos fazer a homenagem aqui ao deus do sono, Hipnos, e vamos colocar hipnose, que é como a pessoa estivesse dormindo. Não demorou muito, James Braid ele pôde perceber que o nome hipnose estava errado, pois os pacientes dele começaram a relatar, não, eu não durmo, eu escuto você falando o tempo todo, eu escuto as sugestões, eu estou aqui, eu não acesso sono hora nenhuma. Aí ele tentou mudar o nome, né? Porque quem é meu cliente, eu sempre digo, tentar já vai falhar, porque o cérebro ele já entende, não, vai tentar, então nem se esforça. Então ele tentou mudar o nome, só que aí já estava bastante conhecido, ele ia mudar para monodeísmo, que significa mono, que é concentrado em uma ideia, que seria mais aproximado do que seria a hipnose, na verdade, né? Mas aí não teve mais como mudar, o nome já estava disseminado e ficou conhecido por hipnose mesmo. Até a gente utiliza algumas terminologias, durma, vou contar de 3 a 1 e você acorda, são só metáforas, forma da gente poder utilizar. Vamos falar agora também um nome muito importante, James Isdale, certo? Ele também era médico e a carreira dele foi feita na Índia, ele se especializou em anestesia hipnótica, porque lá na época tinha muitos acidentes, e aí ele conseguiu desenvolver um método de hipnose mais profundo, onde ele podia fazer amputações, que é conhecido o estado Isdale, deu até homenagem ao nome dele. Conseguia fazer amputações sem anestesia, porque não tinha na época. Erroneamente ficou conhecido como quando a pessoa ela está em coma. Só que, por quê? Porque ficavam tentando chamar a atenção das pessoas e elas não escutavam, porque elas estavam em um estado profundo de relaxamento. Mas esse nome que os indianos deram estava errado. Era tão somente um estado relaxado, profundo. Então o Isdale, ele se especializou em fazer cirurgias invasivas, e após a anestesia clínica ter sido criada, óbvio que ele foi fazer experimentos, né? Só que quando ele saiu da Índia para tentar fazer na Inglaterra, ele não teve tanto sucesso, porque tem também aquela questão da suscetibilidade. E hoje esse tipo de estado, essa anestesia, ela está ajudando muito, que ela está sendo usada na medicina, que a gente conhece por hipniatria, e na ortodontia como hipnodontia, mas ela é auxiliada com a anestesia normal. Também temos que falar um dos grandes nomes da hipnose, que é Charcot, Jean-Martin Charcot. Ele também foi um médico muito respeitado, talvez o mais respeitado na época, porque ele já era muito conhecido. Então, ele trabalhava no Hospital Salpêtrière, que inclusive lá em Paris, ele foi o criador do nome de síndrome de Tourette e do mal de Parkinson. Ele teve vários avanços na época, e na época, pessoal, a neurologia e a psiquiatria, elas eram juntas, então ele era os dois no caso, né?
Aí ele começou a desenvolver técnicas e trazer para o hospital esse tipo de hipnose. Então, os médicos começaram a ser chamada a atenção e ele começou a dar workshop, inclusive até o Freud, o famoso Sigmund Freud, foi ter esse tipo de workshop com ele para procurar aprender, mas em uma simples demonstração ele já saiu de lá, porque Freud era assim, 880. Então ele já saiu, já criou logo um consultório, já foi procurar atender com os métodos que ele acreditava que estava sendo hipnose. Muito embora ele trabalhou durante 10 anos nesse tipo de procurando, né, usar a hipnose, só que a hipnose dele era muito fraca de recursos, até na faculdade de psicologia, psiquiatria, a gente escuta muito psicanálise que Freud desistiu da hipnose, então hipnose não é bom. Não, ele desistiu porque ele realmente não entendeu, ele não tinha os recursos necessários. Então tanto que ele desistiu e disse, não, eu vou criar minha própria metodologia. Aí foi aí que ele criou a psicanálise, e é aí o grande nome, né, e o pai da psicanálise, e fez deixou muitas contribuições aí para todos nós, até os dias atuais, né, que a gente ainda se utiliza. Teve também Milton Erickson e David Ellman. Vou falar primeiro do David Ellman, que ele é considerado o pai da hipnose clássica, que é aquela hipnose mais direta. Para quem é meu cliente, já pode perceber que algumas vezes eu digo, faça isso, faça aquilo. Em outras vezes eu sou mais maleável, né? Então, essa hipnose clássica, ela é aquela mais direta, é como se fosse aquela paternal. Não funciona com todo tipo de cliente. Então, óbvio que eu vou observar em qual situação vai funcionar após a anamnese, e aí alguns clientes meus eu utilizo esse tipo de terapia, porque até mesmo são tão acelerados que funciona, outros precisa de uma coisa mais Milton Erickson, uma coisa mais tranquila, mais maternal. David Ellman, ele escreveu um livro, que o livro é Hypnotherapy. Voltando aqui para Milton Erickson, também era médico, ficou conhecido como Doutor Hipnose porque sua fama percorreu os Estados Unidos, que o pessoal fica dizendo, é um senhorzinho que fica contando umas histórias pra gente, e aí às vezes a gente consegue ter mudanças incríveis, e muitas vezes a gente nem precisa fechar os olhos. Então, ele é o pai da hipnose conversacional, que o pessoal fala hoje, né, que é a hipnose que eu utilizo bastante, a hipnose ericksoniana. Ele também é responsável pela modelagem da PNL, porque Milton Erickson, ele despertou o interesse de várias pessoas, inclusive de Richard Bandler e John Grinder, que foram os criadores da PNL, que PNL também é uma ferramenta da qual eu trabalho, certo? Que é programação neurolinguística. Porque eles perceberam que se você pode, John Grinder e Bandler, eles perceberam que se você pode programar um computador, então, para executar um programa, então por que você não pode programar uma mente? E se você pode programar um computador, você vai criar aquele programa. Se você colocar num DVD e pegar esse mesmo programa e instalar em outro computador, ele não pode funcionar? Então, por que eu não posso modelar um comportamento de uma pessoa da qual eu admiro, da qual eu gostaria de ter aquela qualidade e inserir no meu subconsciente para que eu possa modelar esse comportamento e ter essa característica dessa pessoa? Então, eles foram falar, né, com Milton Erickson, mas ele não estava acessível, não queria dar esse tipo de informação, até que conseguiram falar com ele e questionaram como que ele fazia esse tipo de terapia, porque estavam querendo escrever e ensinar outras pessoas para poder transformar mais vidas e alcançar mais vidas. Foi aí que ele disse que não sabia.
O Erickson disse, não sei. Aí já começou a contar uma metáfora. Sabe quando a sua vozinha vai fazer um bolo? Que ela vai, pega uns ovos, pega massa e tal, manteiga e começa a mexer. E lá no olhômetro ela vai e acerta o bolo. Então é assim que eu faço. Cada cliente que vem, eu começo, o Erickson falando, né? Eu começo a preparar aquele bolo. Então eles começaram a observar Erickson enquanto ele estava atendendo, né, os pacientes. E eles puderam observar que mesmo quando as pessoas eram tratadas do mesmo problema, ele tratava de forma totalmente diferente. Disseram, como é que vamos conseguir modelar essa pessoa? Porque esse cara é um gênio, como é que ele consegue fazer isso, criar essas histórias assim, do nada? Porque ele devolvia para o cliente o que o cliente trazia. Então é isso que eu procuro fazer hoje. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de script. Até preparo assim, alguns pontos, alguns tópicos para poder saber o que eu estou falando, o que vou fazer. Mas aquela coisa de receita de bolo, não, tem que fazer assim primeiro, tem que fazer assado, não funciona. E se funcionar é para uma quantidade mínima. Então eu gosto de procurar me adaptar à situação que o cliente ele traz, ele chega, para poder a gente trabalhar melhor essas situações. Então foi aí que surgiu a PNL, eles conseguiram fazer essa modelagem e pegaram grandes terapeutas da época, dos anos 70, no caso Virginia Satir, Dr. Fritz e o Erickson, né? Pessoal, para quem não sabe o que é hipnose nada mais é que um estado concentrado. É quando você se concentra em uma ideia. O pessoal diz, é estado alterado de consciência. Para o Lucas Naves, para ele hipnose é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. Também está certo. Mas eu prefiro dizer, é você se concentrar em uma ideia. Porque é um estado já natural nosso, do ser humano. Todos nós ficamos hipnotizados várias vezes durante o dia. E existe isso em vários povos desde a antiguidade. Então, é uma situação que a gente procura usar ao nosso favor, ao favor do cliente, para melhor ajudar.